Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra. Hoje, 34º domingo do tempo comum no ano A, nós iremos meditar sobre Jesus Cristo, Rei do Universo. Meus amados irmãos, as leituras de hoje propõem para nós grandes meditações a respeito da pessoa de Jesus, que é Rei do Universo. Esse reinado de Cristo, ele é apresentado para nós nas leituras de hoje de duas formas, de duas maneiras. Na primeira maneira, nós podemos ver Jesus como pastor, Jesus rei e pastor, aquele que conduz as suas ovelhas, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que rege as suas ovelhas. Na segunda leitura, nós podemos ver Jesus como aquele que é o sentido de toda a história humana, aquele que conduz a história humana, aquele que dá e dará um sentido final para a história da humanidade. Então, vamos meditar Jesus como Rei e Pastor, Cristo, Rei do Universo. Ezequiel, na primeira leitura de hoje, extraída do profeta Ezequiel 34, versículo 11 e 12, depois versículo 15 e 17, diz assim o Senhor: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho, de dia quando se encontra no meio das ovelhas. Assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersas num dia de nuvens e de escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, fazê-las repousar, oráculo do Senhor Javé. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bode. Então nós podemos ver na primeira leitura o profeta Ezequiel revelando esse reinado de Cristo como aquele que pastoreia a humanidade, como aquele que pastoreia o homem, como aquele que pastoreia um grande rebanho. E ele diz que também fará justiça entre as suas ovelhas, entre os carneiros e os bodes. Nós podemos ver de maneira tal, no Evangelho de hoje, Jesus como esse rei que fará justiça entre as ovelhas e os bodes. No Evangelho de hoje é contado, por meio de Jesus, como se dará o julgamento final. Porque sendo Jesus Rei do Universo, sendo Jesus Rei de todas as coisas, Ele, depois de receber tudo e tudo ser posto aos seus pés, Ele fará com que o seu reinado seja estabelecido entre as suas ovelhas. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o julgamento final. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 25, do 31 ao 46, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Então veja, quando o Filho do Homem vier em sua glória,
se assentará em seu trono glorioso. Quem se senta em trono é rei. Quem é entronizado é rei. E aqui o Evangelho diz para nós que o próprio Jesus retornará para este mundo e se assentará no seu trono glorioso para pôr fim à história humana. E como ele fará isso? Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele vai separar um dos outros. Então o Senhor, que é Rei do universo, se assentará no seu trono para julgar todas as nações, para julgar todos os povos da terra. E ele, se sentando, vai separar um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o Rei Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me visitastes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi, Senhor, que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores destes irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje revela Jesus como pastor e rei, rei de todas as coisas, porque ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. O mundo existe por causa de Jesus. O mundo se findará, ou a história humana terminará por causa de Jesus, porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E essa distinção, essa separação dos súditos do rei e dos estrangeiros, dos escravos, será realizada. E a figura que traz para nós conhecermos essa separação de quem é servo do Senhor e de quem não é servo do Senhor se dará como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. E isso acontecerá, meus irmãos, com coisas práticas. Jesus fará essa divisão, essa distinção por meio de coisas práticas. Ele vai fazer isso mediante as nossas ações. Os justos, como nós vimos, serão chamados de benditos de meu Pai, porque Jesus estava nu e foi vestido. Jesus estava estrangeiro e foi acolhido em sua casa. Jesus era prisioneiro e foi visitado. Jesus estava enfermo e foi visitado. Jesus estava com fome e foi lhe dado de comer. Estava com sede e lhe foi dado de beber. E para aqueles que se disponibilizaram a fazer essas coisas aos mais pequeninos desse mundo, por causa de Cristo,
é a Cristo que estavam fazendo. Só que Jesus deixa muito claro também, ele como rei, ele dirá, depois o rei Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E eles também dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Jesus dirá, Jesus não se calará, Jesus dirá. Então o rei lhe responderá: em verdade, vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meus amados irmãos, o reinado de Cristo, o reinado social de Cristo, se dará também quando nós nos dermos conta de que nós precisamos acolher o estrangeiro, de que nós precisamos dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir quem está nu. O reinado de Cristo, meus amados irmãos, se realiza e se concretiza de maneira prática, de maneira direta, por meio da humanidade. Ele que é bom pastor, ele que é pastor e conduz as ovelhas, ele conduz as ovelhas exatamente para que elas façam o que ele determina, para que elas façam aquilo que é vontade e propósito do Senhor. E não somente o rei governa os homens, mas o rei também tem um domínio e um reinado sobre todo o cosmo, sobre toda a história, sobre toda a criação. Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte. Então veja, por meio de um homem veio a morte. Esse homem é Adão. Veio a morte para a humanidade. Veio a morte para toda a criação. Toda a criação está morrendo desordenadamente. Os sentidos da natureza, as coisas que convergiam para um ápice, está convergindo para o caos. Porque por meio de um só homem veio a morte da humanidade e a morte de toda a criação. Mas é também por um só homem que vem a ressurreição dos mortos. Mas também é por um só homem que vem a restauração do universo. Este universo, meus irmãos, que nós conhecemos, ele não será destruído, ele não desaparecerá, mas ao contrário, ele será impactado, cheio, completamente cheio do Espírito de Cristo. Assim como, por exemplo, a pessoa que trabalha com o ferro, coloca o ferro no fogo, e com o passar do tempo o fogo vai queimando aquele ferro, aquela barra de aço, e aquela barra de aço vai ficando incandescente, de maneira tal que ela é tão tomada pelo fogo que não consegue mais se distinguir o que é fogo e o que é ferro, porque o ferro está tão consumido pelo fogo, e ali ele é tão purificado pelo fogo,
de maneira tal que não se vê mais nenhum ferrugem, que não se vê mais nada que esteja deixando o ferro corrompido. Assim será com o Espírito Santo derramado por Cristo na sua totalidade sobre toda a obra criada. E esta obra criada será mergulhada dentro do Espírito Santo. E o Espírito Santo purgará, assim como o fogo tira toda a impureza do ferro e faz com que o ferro se torne fogo também. E quando se olha para o ferro, se percebe o ferro tão incandescente, que não dá para perceber outra coisa senão fogo nele. E aí, a pureza total do aço. Assim também será este mundo mergulhado no Espírito Santo. E daí surgirá um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra. Não novo porque será outro, mas porque será o mesmo. Em Cristo, Rei do Universo, por meio do seu Espírito, restaurado e purgado. Por isso, ele diz: com efeito, por um só homem veio a morte, e também por um só homem é que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão. Porque esta restauração, esse reinado de Cristo se dará primeiramente na remissão, na redenção da humanidade. Porém, cada qual, segundo uma ordem determinada, em primeiro lugar Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregará a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Depois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas, por meio do Espírito, estiver purgada, estiver restaurada, e quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. E isso, meus amados irmãos, é preciso de coisas práticas, é preciso de vivência real do cristianismo em nossa vida. É preciso assumir o papel de ovelha. É preciso assumir o papel dos servos, dos súditos do Rei Jesus. E somente assim nós podemos e poderemos desfrutar do reinado de Cristo, que perdurará por toda a eternidade, que não terá fim, que não se acabará. O reinado de Cristo, Jesus, Rei do Universo, Jesus, Senhor dos Senhores, Jesus, Alfa e Ômega, Jesus, princípio e fim, Jesus, soberano, Rei, Jesus, o Alfa, que não dá sentido ao mundo somente no início, mas que dá também sentido ao mundo no Ômega, no final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a vivermos como súditos do Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Amém. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo, compartilha também esse vídeo com os teus irmãos, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude esse apostolado a crescer. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Cristo reine no meu e no vosso coração. Amém.